Agora vamos falar sobre saúde, né, Vamos lá. alimentação. A fermentação natural já é um recurso usado na panificação há milênios, com registro de seu uso datado até 3.500 anos atrás. Pois é, mas a rapidez de ação do fermento industrializado, desenvolvido em meados do século XIX, acabou mudando a maioria dos processos. Por isso, hoje a gente ouve falar muito pouco, né, a respeito de fermentação É. natural e talvez não só falar pouco, mas usar pouco, né? Mas quem está participando do Notícias do Bem ao vivo vai explicar tudo para a gente sobre esse assunto é a nutricionista Maristela Strufaldi. Maristela, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender aqui nesta segunda-feira. Seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse assunto tão importante, né? Tão interessante. Os pães de fermentação natural, acredito que muitos de vocês, né, já tenham visto muitas vezes em padarias ou até mercados, alguns mercados atualmente têm disponibilidade, né, têm disponibilizado a venda desses pães e muitas pessoas têm se interessado em fazer em casa os pães de fermentação natural. Alguns dos benefícios, dentre tantos, como já dito aqui, é a lenta absorção, né? Então, a lenta fermentação, consequentemente, as bactérias que ali fermentam esse pão trazem um consumo prévio do amido e um pouquinho do glúten também, que é uma Uhum. proteína ali presente, possibilitando o que a gente chama de baixo índice glicêmico, pessoal, que é o quê? Uma velocidade de absorção mais lentificada desse amido, podendo ser interessante para a saciedade, para a saúde intestinal, também para a prevenção, né? Caso a pessoa tenha ali taxas de açúcar no sangue alteradas, seja na presença de um diabetes, de um pré-diabetes, é um pão que traz qualidades associadas a essa transformação, né, do amido em açúcar no sangue de uma forma mais lentificada, além de fornecer algumas vitaminas mais intensas aí, como as vitaminas do complexo B, importantes para a memória, para o bem-estar. Então é um pão bastante interessante, além de ser gostoso, né, pessoal? Além de tudo, é muito saboroso e ele tem esse quê de mais saudável quando comparado aos industrializados. Uhum. Uhum. Maristela, só para a gente entender aqui rapidamente, né? Qual é a diferença e o que caracteriza a fermentação natural? Porque quando a gente pensa em fermentação, eu pelo menos só penso no potinho de fermento, ou então naquele fermento que vende no supermercado, lá nas geladeiras do supermercado. Fermentação natural não tem nada a ver com isso, é algo que você faz a partir de quê, finalmente, então? Maravilhosa pergunta. Normalmente, pessoal, a gente tem um fermento natural chamado levain, né? E isso é feito em casa, tá? Até as pessoas doam, é muito interessante, entra uma grande comunidade aí de doação de fermentos. Mas é feito a partir de farinha de trigo, ok? Que tem o glúten, que é essa proteína que traz a fermentação, água, e acaba acontecendo o quê? No ambiente, a gente tem bactérias, né? Então, a gente tem uma coletânea dessas bactérias naturalmente presentes na natureza e o tempo, né, essa bactéria, mais os nutrientes da farinha de trigo, mais a água, né? Você tem ali uma fermentação natural que ocorre de proliferação de micro-organismos benéficos, tá, pessoal? Aqui a gente não tem micro-organismos que trariam prejuízos à saúde, pelo contrário, e a gente tem ali, então, a gente chama isso de fermento base, fermento matriz, que é o levain. E a partir dele é feita a utilização, né, então, de receitas aí diversas, onde você coloca mais farinha, uma adequação de água e sal, né, como lá nos nossos tempos antigos, o pão, um bom pão de fermentação natural, ele nada mais é do que isso, pessoal, farinha, água, o fermento e o sal, né? O fermento seriam essas boas bactérias aí. E lembrando, né, hoje a gente fala muito de saúde intestinal, o nosso intestino ele é um órgão associado à nossa imunidade, associado à absorção das vitaminas e minerais. Para vocês terem ideia, o nosso intestino absorve cerca de 70% das nossas vitaminas e minerais. Então, quanto mais nutrido, né, de boas bactérias, melhor é. Então, a gente tem ali lactobacilos, protozoários, vários micro-organismos e alimentos fermentados, inclusive os pães de fermentação natural, trazem boas bactérias para esse grande órgão que a gente conta aí para a nossa saúde, tá bom? Mas de forma simplificada é isso, pessoal. O fermento, ele nada mais é do que proveniente dessa combinação, que é farinha,
água e bactérias ali presentes no ambiente. Existem algumas receitas que a gente também tem esses micro-organismos doados, né? Uhum. Que podem entrar aí nesse levain, tá bom? Mas é um fermento matriz e existe doação. Eu, por exemplo, aqui em casa faço, eu ganhei o meu levain de uma colega que já fazia pão de fermentação natural há muitos anos e é muito interessante porque é totalmente natural, tá, pessoal? Não é difícil. Até na internet a gente encontra receitas muito interessantes para quem se interessar em fazer em casa. Muito bem. Maristela, quando a gente fala o pão com a fermentação natural, dele ser mais natural, a gente precisa observar algumas questões. Todo mundo pode comer, ou quem tem algumas restrições tem que tomar cuidado? Qual que é a relação, né, desse pão de fermentação natural com alguns tipos de restrições alimentares que algumas pessoas têm? Ah, ótima pergunta, Tainá. Na verdade, aqui a gente traria, né, entendendo que é um alimento, né, que teria pouca contraindicação de consumo, exceto em algumas condições clínicas específicas. Como eu citei para vocês, e se a gente trouxer aqui uma condição clínica muito comum, que é o diabetes, né, que é quando a gente pensa ali no excesso de açúcar no sangue, os pães não são proibidos, mas como qualquer outra fonte de carboidrato, o consumo tem que ser moderado, né? Então, pessoas a gente fala que o pão de fermentação natural, ele integra uma alimentação saudável e preferencialmente, se a gente tiver ali grãos, fibras, melhor é, porque a gente vai ter essa fibra lentificando ainda mais a absorção desse amido. A única condição clínica aqui que traria, tá, pessoal, uma contraindicação são as pessoas que têm dificuldade ou não absorção do glúten. Então, vou dar um exemplo aqui que é a doença celíaca, né? As pessoas que são celíacas não conseguem e não podem consumir o glúten, que está presente no trigo, na cevada, na aveia, no malte. Então, nesse caso, são pessoas que têm que utilizar pães preparados a partir de outras farinhas que não seja farinha de trigo, ok? Mas é uma parcela baixa da população que tem a doença celíaca, tá, pessoal? O que existem são pessoas que são hipersensíveis ao glúten, que não é que não podem consumir, mas tem que consumir menos, e é importante conversar com a equipe médica, com o nutricionista, com a equipe de saúde, para ver a indicação. Mas o pão de fermentação natural, até compartilhando aqui com vocês, para essas pessoas que são hipersensíveis ao glúten, normalmente são pessoas que aceitam melhor o pão de fermentação natural, porque, como eu disse, essas bactérias, elas consomem previamente, elas se alimentam desse glúten, dessa partícula, facilitando a digestão e beneficiando muitas vezes essas pessoas, mas não seria indicado para os celíacos, ok? Aí é uma condição realmente que há contraindicação do consumo de qualquer pão à base de farinha de trigo. Entendi. Voltando à questão do fermento, quer dizer, a questão da conservação do fermento em casa. Como é que ela é feita? Precisa ser na geladeira? É fora da geladeira? Você tem que ficar tratando o fermento? Tem que tirar as bactérias? Como é que é a rotina de você tratar esse levain? Eu vou falar uma coisa, porque eu já Fala. tentei e deu muito trabalho. Eu já me frustrei muito tentando preparar, tá? Tá ótimo, Tainá. Não, pessoal, é isso aí, que só quem já fez sabe. É maravilhoso, porque quando o pão dá certo, sai aquele pão fresquinho, crocante, cheiroso, você fala, opa, maravilhoso, e tô trazendo saúde à mesa, né? Trazendo saúde. Mas é isso, é um cultivo, né? A gente tá aí num tempo onde a gente é tão imediatista, a gente quer o pão ali, né, do mercado rápido, o pão de fermentação, ele exige alguns cuidados. Então, sim, né, na verdade, esse fermento natural, o levain, chamado levain, ele deve ser armazenado em geladeira, ok? E ele deve ser nutrido. Tá? Existem aqui, pessoal, algumas receitas diversas, porque o tipo de pão ele depende da umidade, mas necessariamente a gente faz o quê, né? Como eu disse para vocês, é uma mistura de farinha e água, certo? E isso vai borbulhando, vai fermentando, porque as bactérias estão ali, e armazenado em geladeira, mas aí você tem que nutrir esse fermento. Normalmente a gente nutre com um pouco mais de água e muitas vezes entra aí um pouquinho mais de farinha, mas normalmente água, e você vai utilizando esse fermento, ele cresce, pessoal. Então, por isso que é importante, você tira uma parte desse fermento e prepara um pão. E aí esse pão, ele fermenta em temperatura ambiente, ok?
ok? Então, o fermento é armazenado em geladeira, mas o pão é feito e fermenta em temperatura ambiente. E aí são fermentações, como a gente falou aqui, lenta fermentação. Então, de 12 horas, fermentação de 24 horas, né? Sim. Quanto mais fermentado, mais aquelas bolhas bonitas que a gente vê no pão, como está aparecendo aí na imagem. Ok? Mas como a Tainá falou, dá trabalho, porque a gente tem que estar ali cultivando. Se você não trata, né, esse levain, você começa ali a ter uma proliferação, muitas vezes, de bactérias não bacanas. Então, é importante ter esse cuidado, sim, paciência, persistência e pensar que a gente está fazendo boas escolhas no dia a dia. É muito prazeroso, tá, gente? A gente brinca que é uma panterapia, né? A panela terapia de poder É. organizar. Como qualquer outro alimento fermentado, tá, pessoal? Talvez, não sei se vocês já ouviram falar do kefir, por exemplo, né? Que é a fermentação do iogurte, né? O leite, na verdade, fica ali um iogurte. Então, alimentos fermentados, eles vão trazer benefícios para a saúde, isso a ciência já comprova e quem consome na prática sente esses benefícios também. Mas exige um cuidado e um carinho aí nesse processo. E vamos que vamos. A primeira vez que eu fiz não deu certo, não. Ficou todo abatumado, não ficou bacana, mas depois foi aperfeiçoando e os pães ficam bonitos e muito saborosos e Olha aí. saudáveis. Olha aí, Tainá. Há Ah, esperança para a Tainá. a Vamos tentar esperança. novamente, Não, não posso Tainá. Não desistir, desista, não. não Eu vou. desista. Você falou de, Exato, desculpa, exato. você falou de todas as vantagens aí, né, da fermentação natural, mas eu queria que você elencasse para a gente, então, o processo inverso, quer dizer, quais são os prejuízos que esse fermento industrializado pode trazer na nossa alimentação? Porque nós somos muito habituados a usar o fermento industrializado, ou o fermento em pó, ou outro fermento que é tipo um tablete, o fermento, enfim, os fermentos químicos. Quais os Biológico, prejuízos que né? eles podem trazer para a gente no dia a dia? Ah, eu não falaria que eles trazem prejuízos, tá, gente? Então, aquele nosso pó químico, que é aquele branquinho, bastante comum que a gente utiliza para bolo, por exemplo, e tem o fermento biológico, que são esses de barras. Eles não vão trazer prejuízos, ok? Mas eles vão cumprir a função que é de fazer um bolo crescer, do pão, de um pão mais rápido que a gente queira preparar em casa, ficar ali fofinho e gostoso também. Apesar de não trazer, eles são ultraprocessados. Eu acho que, em especial, o fermento químico, tá, pessoal, que é o em pó, ele tem alguns aditivos para se manter estável a temperatura ambiente e fazer o processo de fermentação. Não que isso gere um problema à saúde, ninguém aqui precisa ficar preocupado com isso, mas eles não trazem esse ganho extra que o fermento natural traz, né? Então, o que eu traria aqui uma coisa é fazer um pão caseiro, mesmo que a gente use ali um fermento biológico ou um fermento químico, bacana. A outra coisa é o pão ultraprocessado, que é aquele que a gente compra na prateleira, né? Que eu falo que assim, não embolora durante quase 45 dias. Como que aquilo não embolora, né? Tem muitos aditivos, tem mais sal, tem mais conservantes, né? Então, não é um prejuízo daquele fermento industrializado, mas esse combo de aditivos e de perfil de ultraprocessamento que não é interessante para a saúde, tá bom? Mas pensando no bolo que a gente faz ali em casa com fermento químico, ou mesmo um fermento biológico, se eu quero uma receita mais rápida, tudo bem, mas não tem esse valor agregado que o levain, que é esse fermento natural, traz, ok? Muito bem. Nós temos uma participação do Ricardo Reis. Ele disse que ele usa a goma de xantana para o preparo da massa dele do fermento. Quer comentar alguma coisinha sobre essa goma? É uma das opções, né? Você falou que tem várias. É maravilhoso. Ricardo, né, o nome dele? Isso. Maravilhoso. Nem todo mundo conhece a goma xantana. A goma xantana é super natural, tá, pessoal? A natureza ela é muito maravilhosa, né, e generosa nas suas possibilidades. Provavelmente ele utiliza a goma xantana para dar essa elasticidade, essa fofura também na receita que ele acabou adaptando, né? Que ele acabou e deu certo ali para ele. Existem diversas receitas, tá, pessoal?
que isso pode impactar no tipo de crocância, de maciez, de cheiro, de sabor que o pão traz. Então, o uso da goma xantana é uma possibilidade, é saudável, tá bom? E aí tem mais a ver com essa mão, sabe isso que a Tainá falou, pessoal? Ih, tentei, não deu muito certo. Muitas vezes estão nesses detalhes, né? A quantidade de água colocada, se eu coloco algum adicional como uma goma xantana ou não. Então, vai de gosto e com relação a possibilidades. Mas lembrem que o simples funciona, tá, gente? A receita base, você vai procurarem também algumas informações, até mesmo na internet ou com quem faz, o simples funciona. Então, o pão de fermentação natural, a receita básica é água, a farinha, né? Que aí você pode variar farinha integral, farinha refinada, fazer uma mistura entre as duas. A farinha integral sozinha não dá certo, tá, pessoal? O pão fica muito abatumado. Então, normalmente, para ter um pão com fibras, a gente faz uma intercalada entre farinha branca e farinha integral. Pode colocar linhaça, chia, né? Então, água, farinha e o tempo com a sua sabedoria permitindo essa fermentação acontecer, tá? Tá, Mas existem essas possibilidades como o Ricardo. tá certo, Maristela. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, então, no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Volte sempre. Boa semana Eu para que você. agradeço.